como proceder ao cálculo de um biodigestor de acordo com Cassini, 2003. Um exemplo do professor Cassini em sua obra de 2003. Considerando-se um sistema de alta carga, pede-se dimensionar um sistema de tratamento de resíduos sólidos orgânicos, ou seja, é a fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos, para uma população de 10 mil habitantes, considerando-se os seguintes dados. Produção per capita de resíduos sólidos orgânicos, 500 gramas por habitante por dia. No caso do estudo dos senhores, né, os senhores podem pegar, em vez dessa produção per capita, né, usar a geração de resíduos sólidos do consórcio de municípios e multiplicar pelo teor de matéria orgânica da composição gravimétrica da ABRELP, né, que é passado, né, nas atividades aí do MUDO, né? Então, o que acontece? A gente vai considerar a composição desse consórcio de municípios como se fosse igual à composição média de resíduos sólidos urbanos no Brasil, né? E não vai precisar multiplicar a população pela produção per capita, porque a gente já fez isso, só que para a quantidade total de resíduos sólidos urbanos, né? Então, a gente pode simplesmente multiplicar essa produção total pela composição gravimétrica aí no que se refere à geração de resíduos orgânicos. Teor de umidade dos resíduos sólidos orgânicos, 80% da porcentagem de sólidos totais, né? Então, sólidos totais, 20%, né? Peso específico do resíduo sólido orgânico de 950 kg/força para cada metro cúbico. Tempo de retenção de sólidos de 200 dias. Tipo de reator batelada e parâmetro de dimensionamento DQO. Então, os senhores poderão utilizar os valores utilizados aqui, né? Este tempo de retenção, batelada e DQO, igual para o cálculo dos senhores. Bom, da massa de resíduos sólidos orgânicos produzida, né? Então, de acordo com Cassini, vamos ver de acordo com Cassini, 2003, e como é que os senhores poderão fazer para o estudo de caso dos senhores. Nesse caso específico, consideram-se os resíduos orgânicos processados por dia em áreas urbanas. Então, massa de resíduo sólido orgânico na base úmida vai ser o quê? A produção per capita de resíduo sólido orgânico na base úmida vezes a população, que era 10 mil habitantes. Então, meio quilograma por habitante por dia vezes 10 mil habitantes, resulta em 5 mil quilograma por dia. Em que massa de resíduos sólidos orgânicos na base úmida, né, quilogramas por dia, produção per capita diária de resíduos sólidos orgânicos em base úmida, quilograma por habitante por dia, e P é a população em habitantes. Do projeto dos senhores, né? É possível também, além de dados da ABRELP, obter a composição gravimétrica, né, média do Brasil por meio do documento Diagnóstico da Situação Atual dos Resíduos Sólidos Urbanos no Brasil, disponível nesse endereço, né? A tabela 32 desse documento nos mostra que a porcentagem de matéria orgânica na massa de resíduos sólidos urbanos do Brasil é de 51,4%. Então, para a obtenção, né, no caso do vosso projeto, dessa massa de resíduos sólidos orgânicos na base úmida, é possível chegar por meio da geração de resíduos sólidos urbanos, que já foi efetuada por meio de atividades anteriores, na coluna em Excel, quilograma por dia, vezes 51,4%. E aí chegamos, né, nesse mesmo valor por este caminho. E continuamos, então, com o exemplo do professor Cassini, de 2003. Determinação da massa de DQO dos resíduos sólidos orgânicos produzidos. Então, eu quero agora a base seca, né? Então, vai ser o quê? Massa de resíduos sólidos orgânicos na base úmida,
vezes a porcentagem de sólidos totais, em que os senhores irão usar o mesmo valor, né, que foi proposto nesse exercício. Então, 5.000 quilogramas por dia vezes 0,20, porque a gente viu que era 20% de porcentagem de sólidos totais, o que resulta em 1.000 quilogramas por dia, em que MRSOBS é a massa diária de resíduos sólidos orgânicos em base seca, quilograma por dia. MRSOBU é a massa diária de resíduos sólidos orgânicos em base úmida, em quilograma por dia. ST é a concentração de sólidos totais na massa de resíduos sólidos orgânicos em porcentagem, aqui dada como 20%. A massa de DQO na base seca é a massa de resíduos sólidos orgânicos na base seca vezes DQO, né? Então, aqui suposto como 30%, e os senhores irão usar esse valor também, 0,30. Então, será o 1.000 kg por dia, que a gente acabou de obter, 1.000 kg por dia, vezes 30%, né? Ou seja, vai resultar, nesse caso, em 300 kg por dia. Em que massa de DQO na base seca é a massa diária de DQO dos resíduos sólidos orgânicos em base seca. E massa de resíduos sólidos orgânicos na base seca é a massa diária de resíduos sólidos orgânicos na base seca. O volume total do reator vai ser a massa de DQO na base seca vezes o tempo de retenção de sólidos vezes a carga volumétrica, né? Então, vai resultar em 300 kg por dia, a menos 1, que a gente acabou de calcular no slide anterior, vezes 200 dias de tempo de retenção, né, de sólidos, que a gente também foi um dado proposto do exercício, dividido pela carga volumétrica, que foi adotada igual a 70 kg por metro cúbico, né? Então, os senhores irão adotar o mesmo valor aqui, os senhores irão adotar esse mesmo valor. Isso vai resultar em 857,14 metros cúbicos, né? Então, para um tempo de retenção celular de 200 dias, o volume diário requerido é de 4,2 metros cúbicos de reator por dia, né? Então, adotando-se uma bateria de 8 reatores, o volume de cada reator será de 107,14 metros cúbicos, ou 0,14 metros cúbicos seria o 857,14 dividido por 8. Então, resultou em 107,14 metros cúbicos para cada reator. Metros cúbicos para cada reator, né? Outra coisa, como que chegou aqui nesse 4,2 metros cúbicos? Dividimos 857,14 metros cúbicos por 200 dias. Então, vai resultar em 4,2 metros cúbicos de reator por dia, né? O metro cúbico aqui por dia. Do professor Cassini, 2003. Determinação do tempo de carregamento de cada reator. O tempo de carregamento de cada reator vai ser o volume de cada reator, que é 107,1 pontos metros cúbicos, que nós já calculamos, dividido pelo tempo de carregamento aqui, né, pelo volume requerido diariamente, 4,2 metros cúbicos por dia. Isso daí nos resulta em 25,5 dias de carregamento de cada reator. Dimensionamento do leito filtrante e do gasômetro do reator. No caso em estudo, está sendo considerado o volume do leito filtrante como o volume correspondente a 4,5% do volume total do reator. Então, esse mesmo valor de 4,5% para o meio filtrante. Então, vai ser 107,14 metros cúbicos para cada reator, vezes o 4,5% que os senhores usarão também para o cálculo dos vossos volumes de leite.
volume do gasômetro está sendo considerado 5,5% do volume total do reator. Esse valor de 5,5%. Então, o volume do gasômetro vai ser o volume total de cada reator vezes 5,5%. Volume total, no caso do exemplo, 107,14 metros cúbicos vezes 5,5%, resulta em 5,9 metros cúbicos. Para o lixiviado desse biodigestor, que vinha do processo de bioestabilização dos resíduos sólidos orgânicos, que inicialmente apresenta característica ácida, pH em torno de 4, e elevadas concentrações de DQO até 80 gramas por litro e de nitrogênio maniacal até 1.000 miligramas por litro, o tratamento biológico mais recomendado é em reator WASB, com carga orgânica aplicada de 4 kg de DQO por metro cúbico por dia, sendo lixiviado diluído com esgoto sanitário. Parte do efluente desse reator WASB, volume equivalente a esse lixiviado que é produzido, deverá ser recirculado na massa de resíduo sólido orgânico desse reator anaeróbio de batelada que estamos calculando. Potencial energético. No caso em estudo, o potencial energético está sendo expresso em termos de volume de gás metano em função da massa de DQO produzida. Então, a quantificação da massa de metano, a MCH4 é a massa do metano. É a massa de DQO, que a gente calculou já, né, 300 kg de DQO por dia, né, vezes, quem é 0,8? É ET, é eficiência de transformação de massa de DQO. Os senhores usarão tanto para esse parâmetro quanto para esse os mesmos valores. Qual é esse segundo parâmetro? FC, fator de conversão de massa de DQO em massa de gás metano. Os senhores irão usar os mesmos valores para o... essa conta vai resultar em 60 kg de metano por dia. E a quantificação do volume de gás metano produzido? O volume de gás metano produzido vai ser a massa de metano dividido pela massa específica do metano. A massa de metano, acabamos de calcular, 60 kg de metano por dia, dividido pela massa específica do metano, que aqui é dada no livro do professor Cassini como 0,66 kg de metano para cada metro cúbico de metano. Vai resultar em 91 metros cúbicos de metano. Vocês irão usar o mesmo valor, 0,66. Bom, aí obtivemos a produção de metano por dia. Pegar essa massa, esse volume, né, de metano, volume de CH4, e vão multiplicar ele por 30 dias. Então, 91 aqui vezes 30, né? Aí, os senhores terão metros cúbicos de metano por mês. Por quê? A fórmula do próximo slide Bom, então, muito obrigada. Aqui estão as referências bibliográficas dessa aula de hoje.